Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na live do meu lado direito e espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos receber o professor Renan Tamay. Vou aguardar o pessoal entrar aí para a gente poder iniciar a nossa conversa e convidar o professor. O assunto será sobre precedentes judiciais. O professor já está aqui. Vou chamar o professor. O professor está entrando. A todos, senhoras deputadas. Olá, Olá, tudo bem, querido? professor. Tudo Tudo bem? Boa bem? tarde. Boa Como é tarde, que seja está, querida? bem-vindo. Boa tarde para você também, querida amiga. Ai, professor, primeiramente, agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Mais uma vez, pela disponibilidade aí do seu tempo e bater um papo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Muito obrigado, querida. O professor Renan, pessoal, ele é pós-doutor, dispensa apresentações, né? Mas vamos fazer um breve currículo aqui, professor. O professor é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, né, professor? Doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de diversos programas de pós-graduação, cursos universitários, cursos preparatórios. É muito importante receber o senhor aqui mais uma vez, viu, professor? Ressaltar isso que é uma honra nossa. E seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, querida. A satisfação é minha também, viu? Muitíssimo obrigado. Uma alegria aí compartilhar esse espaço com o seu público e poder trocar uma ideia também sobre um tema tão encantador como o tema dos precedentes judiciais. Certo, professor. Então, como eu falei aqui para o pessoal, o nosso assunto hoje é precedentes judiciais, né? E vou deixar a palavra com o professor para a gente iniciar a nossa conversa aqui, para a nossa aula, né? Que vai ser muito bom ouvi-lo. Então tá bom, querida Mayara. Antes de tudo, de novo, quero agradecer o convite. Eu já lhe conheço por ter sido minha editora, né? Sim, tive a honra. Inclusive, a honra foi minha. Inclusive, alguns dos meus livros foram lapidados por você. E realmente são livros que eu tenho um carinho muito grande e, portanto, esse carinho se estende a você e a gratidão também. Muito obrigada, professor. E sei que você faz um excelente trabalho. Eu posso dizer que não pelo meu conteúdo, mas pelos meus livros, você é a prova viva disso. Ai, muito obrigada, professor. Para os nossos amigos, acho que a gente tem aí alguns debates a fazer, né, Mayara? A Mayara tem Sim, algumas perguntas já mais ou menos sim. pensadas. Os amigos também podem ficar super à vontade aqui. Nesse bate-papo, eu queria começar conversando um pouco sobre a força dos precedentes judiciais, né? E aqui, antes disso, querida, deixar um abraço para muitos amigos que eu estou vendo aqui, que estão nos Ah, acompanhando. Tem muitos amigos aqui, alguns amigos meus que, por felicidade da vida, também são seus seguidores, eu acho. São que muito bacana. legal, muito legal. Deixar um abraço para todos aqui, para Tânia, deixar um abraço enorme para Maria, deixar um abraço para o Flavinho, querido amigo, a Rose. Tem muita gente bacana aqui que está acompanhando o seu trabalho. Muito Vamos lá. legal. Precedentes judiciais, querida. E eu vou começar, talvez, do problema mais sensível. Na verdade, o que é um precedente judicial? A primeira preocupação é essa, na verdade. O precedente judicial ele pode ser compreendido por uma das formas de concepção do precedente como uma situação decidida judicialmente que foi do passado resolvida e que, portanto, se torna aplicável no presente. A partir do quê? A partir de um encaixe fático. É importante recordar essa ideia. Por isso ele é um precedente. Porque a situação de fato, veja que eu estou destacando o fato, né? A situação de fato, ela já foi apreciada no passado, ela foi decidida no passado de uma forma que é possível, pelo encaixe fático, decidir hoje da mesma forma. Por isso eu trago o precedente do passado como um caso paradigma para o presente. E eu faço Uhum. aquilo que nós chamamos de adesão ao precedente, portanto, a aplicação do precedente. Né? Então, a grande habilidade que nós hoje precisamos realmente ter na estrutura
jurídica brasileira, não só como advogado, mas como magistrado e um operador do direito, é entender que o precedente, ele para ter encaixe, precisa ter adesão e precisa ter a aplicação. Então eu vejo o precedente que aconteceu lá em 1920, por exemplo, e ele se repete no dia de hoje, o caso se repete, com pessoas diferentes. Maravilha, se a solução que eu tive em 1900 e alguns anos atrás, e agora pode ser a mesma, eu faço encaixe, né? Adesão ao precedente. Então essa é a ideia inicial do precedente. Todavia, no Brasil é muito verdade que não é esse o conceito que nós encaramos de precedentes, né? Eu vou agora falar um pouquinho da realidade do Brasil. Também deixar aqui um outro abraço enorme para vários outros amigos que estão chegando, a Critical Care, que é um baita, não site na verdade, Instagram de conteúdo sobre medicina intensiva. Eu sou o seguidor fiel. Vou seguir também. Siga, sou o seguidor fiel. Tem vários amigos aqui, o Rogério, um monte de gente legal. Bom, querida amiga, então vamos lá. Como é que nós encaramos no Brasil o precedente? E esse é o grande problema. No Brasil, nós encaramos o precedente como uma forma de estabilização de decisões ou de posições jurisprudenciais. Na verdade, é aquilo que alguns chamam de estruturação ou coerência da jurisprudência. Direito jurisprudencial para alguns. A Teresa Arruda Alvim usa essa expressão de direito jurisprudencial. Então, veja, a partir desse contexto que nós trabalhamos no Brasil, né, com a ideia de que o precedente ele é uma forma abrasileirada de estabilidade sistêmica e de confirmação de posições, nós mudamos a ideologia do precedente. Né? Deixar um grande abraço aqui para a querida amiga e professora Fernanda Tartucci, que honra, que entrou. A Fernanda é uma pessoa especial, uma grande professora e amiga, admirável. Assisti algumas palestras da professora Fernanda na OAB também, muito incrível. Parabéns, professora. Aproveitar. Fernanda é uma pessoa especial, uma grande professora. Mas minha amiga, voltando aqui, né? Nessa ideia, nós temos no Brasil um sistema, portanto, diferente. Eu dou o seguinte exemplo. Teve um dia que eu tive a oportunidade de receber aqui no Brasil, em São Paulo, um amigo italiano, jurista, com quem eu tive a oportunidade de dialogar. E aí ele chegou, comentou que estava em São Paulo e combinamos de comer alguma coisa. Eu deveria tê-lo convidado para comer em uma churrascaria, mas eu quis agradá-lo. Convidei para ir em uma pizzaria. Levei ele, pois é, esse seu já denuncia o que vai acontecer. Chegando na pizzaria, uma pizzaria excelente em São Paulo, né? E essa pizzaria é muito boa. A gente estava comendo uma pizza tradicional, uma margherita com um azeite italiano de ótima qualidade e estava muito satisfeito. Todavia, em um dado momento, passa uma pizza de frango com catupiry e batata palha. Ai, meu Deus! O professor italiano amigo olhou, não falou nada. Calma que você vai entender o porquê da minha história, tem tudo a ver com precedentes. Aí ele continuou comendo e eu também me acelerando para a gente ir embora. Né? Quero ir embora logo, vamos embora, porque pode vir o pior. E veio o pior. Veio uma pizza doce. Ai, meu Deus. Ele olhou aquilo, falou em bom italiano algo que eu não vou repetir aqui, de todo modo, e ele me perguntou: o que é isso? Que absurdo é esse? Né? Eu brinquei: professor, a primeira pizza que nós estamos comendo é a verdadeira pizza italiana, né? Adaptada ao Brasil, mas é o sistema de precedentes puro. Essas pizzas diferentes que o senhor viu passar aqui são o nosso sistema brasileiro de precedentes. Nós adaptamos a pizza italiana verdadeira à nossa natureza e gosto. Da mesma forma que nós fizemos o quê? Adaptamos o sistema de precedente puro, que é um controle de fato, e aplicação da solução ou da ratio decidente, ao que nós vivemos no Brasil. Por isso, nós hoje chamamos de Sistema Brasileiro de Precedentes. Sistema Brasileiro de Precedentes. Né? O jeitinho brasileiro, né, professor? O jeitinho brasileiro. E antes de eu seguir, eu quero deixar um outro abraço enorme para o professor Carlos Alberto, que é um grande tributarista amigo, professor também, editor de livros lá na Saraiva, grande parceiro, o Guilherme. Tem um monte de gente legal aqui, o Aor, que é meu amigo, parceirão, advogado.
Bacana, E pessoal, pra vocês estarem tem, um- curtindo aqui o nosso bate-papo. tem um pessoal muito legal aqui com a gente. Então, nessa particularidade, o que eu posso dizer é que realmente nós temos um sistema brasileiro de precedentes, que não é o verdadeiro. Porque o nosso Entendi. precedente, se nós formos olhar para o 927, nós vamos ver 926 e 927 que o precedente no Brasil é o controle da lei em tese em muitos casos. Dizem que no Brasil é precedente a decisão do Supremo em ADI, ADC, ADPF. Isso não é controle do fato, isso é controle da norma. Outro É. exemplo, dizem que as súmulas vinculantes são precedentes, que o recurso especial repetitivo é precedente. O recurso especial repetitivo não te permite discutir fato. Tem a súmula 7 no STJ. Então, olha que curioso. Isso nos mostra verdadeiramente que o sistema brasileiro de precedentes é um sistema nosso, que, feliz ou infelizmente, não tem grande relação com o sistema puro de precedentes. É a velha brincadeira de quem lê Hans Kelsen. Hans Kelsen escreveu sobre a teoria pura do direito, não a teoria do direito puro, que não existe. Né? Então é um encaixe de palavras, um encaixe de situações que vão, evidentemente, se colocar na nossa realidade. Então, esse primeiro cenário grande dessa estrutura de precedentes, eu faço esses comentários aqui. Eu também quero fazer mais um último inicial comentário, antes de a gente começar a Uhum. discutir a partir das suas ponderações, que eu também quero obter as suas contribuições, minha amiga, é dizer que outra coisa que preocupa muito no sistema brasileiro de precedentes é o seguinte: nós temos aqui uma estruturação bastante interessante em alguns aspectos. Vamos a eles. Temos no nosso sistema brasileiro de precedentes, ou um sistema abrasileirado, como outros preferem, né? Um sistema de distinguish, que é o sistema de distinção de precedentes. E temos também um sistema de overruling, que é o sistema de superação do precedente. Então, todas essas previsões a norma cuidou de tratar de certo modo. Eu vou dar um exemplo que é muito interessante e mostra como o precedente pode ser visto. Vamos lá. Um exemplo seria a súmula 308 da STJ, que basicamente conclui com o seguinte raciocínio: se você é consumidor de boa-fé, requisito 1, comprou o imóvel na planta, requisito 1 e 2, né, e pagou por ele, então sou consumidor, comprei na planta, paguei pelo imóvel, eu tenho o direito de invocar a súmula 308 do STJ para liberar a hipoteca e transferir para a minha propriedade o imóvel comprado. Essa é a lógica da súmula 308. Aconteceu em muitos casos no Brasil. Agora veja que se o meu caso é igual ao da súmula, eu preciso provar o quê? Que eu sou consumidor, que comprei de boa fé, que paguei a íntegra do valor do imóvel para que eu possa pedir pela súmula 308 a liberação da hipoteca. Eu posso fazer isso por meio de uma tutela da evidência, inclusive, que é uma modalidade de tutela provisória, que o novo código prevê, né? Agora, voltando no tempo, fazendo a distinção, eu posso distinguir a situação do precedente. Eu sou consumidor de boa-fé e comprei na planta, mas eu não paguei o imóvel na íntegra. Eu posso invocar a súmula 308 para levantar a hipoteca se eu não paguei pelo imóvel? É claro que não. Porque nesse caso eu não tenho como aplicar esse precedente brasileiro, que é a súmula persuasiva 308 da STJ, ao meu caso. Eu faço a separação dos dois casos. Fazendo o quê? Comparando o direito? Não, comparando fato. Muito embora o nosso sistema de precedentes fale de direito. Né? Então, se vale a pena falar ou fazer uma introdução do tema, eu faria rapidamente essa introdução do tema dos precedentes judiciais. Certamente que no Brasil um tema muito importante, só para lhe dar a palavra já, porque ele realmente poderá nos ajudar a sair do colapso que o Poder Judiciário vive e viverá ainda mais depois dessa pandemia. Né? Porque as ações vão certamente ser em numerais muito maiores. Né? O comando decisório que os juízes vão proferir vai ser muito mais exigido. Várias ações com certeza vão estar sendo propostas no Poder Judiciário e ainda não tem escapatória. Né? Quem não paga o aluguel porque está em crise precisa fazer uma demanda para tentar rever o contrato.
Quem tem um crédito para receber de alguém que não tem dinheiro para pagar vai cobrar. E isso vai realmente acontecer. Então, esse Verdade, seria né, assim, professor? um panorama inicial, querida. Certo. Inclusive, professor, como o professor já falou, né, eu elaborei algumas questões porque são dúvidas minhas, né? Acredito que de muitos colegas aí, estudando um pouco sobre o tema, eu realmente estou aprendendo agora junto com o professor e é muito gratificante escutar suas palavras, professor. Vou iniciar aqui com algumas perguntas, se o professor me permite, né? Claro, Já claro, claro. abusando aqui. Professor, a primeira pergunta que me veio, né, na mente, assim, até elaborei, qual o objetivo do sistema de precedentes? Ótimo, uma baita Seja pergunta. geral, né? Sim, Não sei sim. se aqui no Brasil, né, mas geral. A ideia de um sistema de precedentes, em qualquer lugar do mundo, é estabilidade, né? Mas no Brasil é mais do que estabilidade. É estabilidade, é coerência decisória, né? Vários requisitos. Vamos começar primeiro pela estabilidade. Se eu tenho um sistema de precedentes bem explicado, que funcione, claro, eu certamente vou ter estabilidade sistêmica. Por quê? Porque as demandas judiciais que vão ser propostas, elas já são amplamente conhecidas e o resultado já é amplamente conhecido. Então, muita gente, com certeza, vai deixar de demandar por saber que não faz sentido demandar para tentar a sorte, né? Uma outra questão é a coerência. Ora, se o tribunal diz que a súmula 410, por exemplo, do STJ, ela é válida, não se poderia ter uma decisão que viesse a contrariar o conteúdo da 410, a não ser que o caso seja diferente, né? Então aqui eu estou falando de coerência. E a ideia da segurança jurídica. Eu não posso, por exemplo, chegar para receber um cliente no meu escritório e dar aquela velha notícia para ele. Se cair na primeira vara, você ganha. Se cair na segunda vara, você perde. Infelizmente Né? acontece, né, professor? Porque a ideia do sistema é essa, de tentar gerar previsibilidade, segurança jurídica, estabilidade e coerência. Tanto que o objetivo no país é esse, reduzir o número de processos, ampliar as soluções que já foram dadas massificadamente, né, por meio dos recursos repetitivos, por exemplo, e manter o controle de constitucionalidade abstrato, a DIN, a DC e a DPF fortes, porque são, no Brasil, o mecanismo mais forte de decisão judicial que nós temos, do Supremo, né, como guardião da Constituição. Então, é por aí que nós poderíamos começar. Tá bom, professor, muito obrigada. Aproveitando, falando agora do sistema brasileiro, né, de precedentes, professor, onde a gente pode encontrar no nosso ordenamento jurídico, né, esse sistema de precedentes? Vamos lá. Se pode encontrar ali no artigo 926, a partir do artigo 926, né? Como eu estou aqui do celular, eu não consigo manejar o código, né? Mas se a amiga conseguir Eu consigo, manejar, professor. vai conseguir ver que a partir do artigo 926 nós temos o Sistema Brasileiro de Precedentes, né? E ali vai ter uma previsão bem interessante que fala um pouco disso que nós conversamos. Se a amiga puder ler só o caput de 926, eu agradeço. Claro, professora. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Perfeito. Então essa é a ideologia do Sistema Brasileiro de Precedentes. É exatamente essa a razão de ser, né? E, inclusive eu estou vendo aí atrás de você o meu livro. Que está ali. Você trabalhou nele. Professor. Você trabalhou nele. A Aline, editora do professor desse livro aqui, nossa colega. E eu tive o prazer de ter um exemplar dele aqui comigo, professor. A segunda edição essa, né? Já tem outra edição, né, professor? Já, temos a terceira. Já tá na terceira. Aqui, ó, tá aqui. Nesse livro aí, que você tão gentilmente tem e trouxe para mostrar para os amigos, eu explico exatamente essa reflexão do 926. Então tem um momento que eu trato disso lá e mostro, olha, a ideia é estabilidade, coerência, pacificação jurisprudencial, é segurança. Ao final da história, a palavra certa é segurança jurídica, né? Então, começa por aí. O 927, de outro lado, você vai ver, ele cria um rol de precedentes. Só que é bem interessante, porque antes de criar um rol de precedentes, ele tem uma informação muito importante lá. Qual informação?
Ele vai dizer que os juízes e tribunais não é obedecerão, é observarão. Essa é a palavra. Eu vou deixar a amiga ler para a gente o caput, que a gente vai debater isso já. É muito interessante. Certo. Só o caput aqui, né, professor? Só o caput. Por favor. O caput do artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão. Então, olha que interessante. Antes de seguir a explicação, deixar aqui um abraço grande para o querido amigo, parceiro, sócio, professor Paulo Vitor, que trabalha comigo. O professor Paulo Vitor é um grande amigo, está acompanhando a gente aí. Tem a Bruna, Janaí. Vou aproveitar aqui também e deixar um abraço pro meu pai, que está ouvindo a gente aqui também, professor, minha irmã, a família toda aqui. Legal, hein? Que legal. Que legal. Voltando para a nossa explicação. Olha que interessante. Isso vai aqui, talvez, inclusive, dialogar com um questionamento que muita gente tem e que talvez a amiga também tenha. Os precedentes são obrigatórios, sim ou não? Essa é a pergunta, né? Essa era a minha próxima mesmo, professor. Então, nós vamos para ela agora. Esse artigo, ele fala que há um dever aqui. A palavra, ela é uma palavra de dever. Mas não é o obedecerão. É observarão. Se o precedente tivesse força obrigatória necessária, a expressão deveria ser obedecerão. E não observarão, porque quem observa um caminho escolhe ir para a direita ou para a esquerda, justificando o porquê. Quem obedece, obedece, não escolhe. E, portanto, não observa, vai. Né? Então, o que o texto me faz refletir, é a posição que eu tenho no meu livro, inclusive, é de que os tribunais, eles observarão. Juízes e tribunais observarão e não necessariamente obedecerão, porque quando observam, fazem o juízo de distinguish primeiro, para saber se o caso é caso de aplicação do precedente ou de distinção do precedente. E é nesse momento que eles têm, evidentemente, os julgadores têm este dever de observar tão somente, e não de aplicar o precedente. A aplicação é consequência do seu livre convencimento motivado, ou do convencimento motivado, que vai estar empregado, conforme diz o 489, parágrafo 1º, em um dos seus incisos, na fundamentação da decisão. É exatamente esse o contexto. Né? Então, quando nós estamos falando do 927, nós percebemos que o dever de obrigatoriedade que existe é na observação e não na obrigatoriedade da aplicação, senão não precisaria mais de magistrados. Tão somente de um Supremo Tribunal Federal e de um STJ e de máquinas aplicando os precedentes. Verdade. Mas essa não é a nossa situação, porque pode ser que haja uma mudança no caso que eu trago hoje, que impeça aplicar o precedente que se invoca. Né? Só antes de concluir, eu queria mandar um grande abraço também para o professor Ivan Marques, que acabou de entrar aqui com a gente. Querido amigo Ivan. Fui aluna do professor Ivan também em uns cursinhos aí da vida. Nossa, que honra. Processo penal e direito penal é com ele. É, o cara. Com certeza, com certeza. Muito bem, querida. Então, eu diria que podemos caminhar por aí. Eu concluo no próprio livro, e é a minha opinião até hoje aqui, de que não há obrigatoriedade na aplicação. Né? Entendi. O magistrado pode aplicar ou não, desde que fundamente o porquê da aplicação ou não. E da realização da distinção ou não. Agora, o que é cogente, o que é obrigatório, portanto, é o dever de observação. O que não pode é o magistrado, tendo sido provocado a enfrentar o precedente, para aplicá-lo ou para não aplicá-lo, simplesmente não enfrentá-lo. Isso não pode ser feito. E aí entra na omissão, que viola com o dever de fundamentação do 489, parágrafo 1º. Porque a ele não pode ser dada a faculdade de não apreciar, ao julgador, não pode ser dada a faculdade de não apreciar efetivamente o precedente. Ele deve apreciar o precedente para dizer sim, por quê ou não por quê. Entendi. Então a obrigatoriedade não é com relação à aplicação, né, professor? Mas precisa da apreciação, certo, né? O magistrado é obrigado a observar, mas não, né, como fala no caput mesmo, né, professor? Exatamente. Então aqui, claro, é uma tese
que contraria outra linha da doutrina nacional brasileira. Temos grandes amigos, professores que defendem a obrigatoriedade dos precedentes, altamente respeitável aqui a corrente, inclusive os autores que são nossos amigos, né? Mas entendo eu de modo um tanto diferente que essa obrigatoriedade ela se dá no juízo de observação, sob pena de matar o distinguished overruling. Eu jamais conseguiria superar um precedente se eu não pudesse, evidentemente, interpretar e aplicar ou não esse precedente. A mesma coisa se daria com distinguished, né? Então bastaria dizer que essa súmula aplica ao meu caso e ponto final. É verdade, tem casos e casos mesmo, né, professor? Como o professor disse no início, é o fato, né, que tem que ser observado. Não pode ser aplicado de debandada assim, né, professor? Posso lhe dar até um último exemplo bem rápido. Se nós fôssemos partir para a linha de que o precedente tem aplicação obrigatória, a união homoafetiva não seria reconhecida. Porque o Supremo já tinha declaração de inconstitucionalidade desta união. Outro exemplo, a prisão em segunda instância não poderia ter acontecido, porque o Supremo já tinha declaração a respeito disso. Prisão em segunda instância, utilização de algemas, células-tronco, embrionárias, aborto de anencéfalo, nada disso teria acontecido se os precedentes fossem de aplicação obrigatória. É verdade, professor. Bem apontado. Inclusive, minha colega aqui, Janaína, trabalha comigo na editora Ridel agora, falou muito boa a explicação do professor. Ah, Tá que legal. parabenizando o professor Um aqui abraço para ela. também. Nossa colega lá. Ai, professor, muito obrigada mesmo pelas explicações. Eu tenho uma última pergunta, até falar para o pessoal se quiserem, né, mandar mais perguntas aqui, a gente ainda tem um tempinho. Na verdade, acho que a última pergunta o professor acabou respondendo pelo caput aqui caput não, né? Pelo artigo 927. Minha pergunta seria: quais seriam os precedentes no direito brasileiro? Muito bem, agora chegamos ao rol, que está então no segmento deste artigo. Só para mandar um abraço para todo mundo lá da Ridel, são todos queridos amigos. Obrigada. Tem muitos bons amigos lá na editora, gente muito boa. Obrigada. Vocês estão com um timaço, viu? Ai, obrigada, professora. Obrigada. Vou estender todos esses elogios lá para o pessoal também. O pessoal nota 1000 na editora. Querida, vamos lá. E não só, é engraçado, né? Falando de editoras agora, eu tenho um contato excelente, né? Ridel, Nafoco, Saraiva, própria RT, pessoal do Gen também tem um relacionamento muito bom. Tenho bons amigos editores do Brasil afora. Isso é uma honra para mim. Inclusive, vou aproveitar que eu não sei se ela consegue ver a gente hoje, mas com certeza ela vai ver em algum momento a Aline, né, da Saraiva, nossa querida colega também, parceira de sempre. Deixar registrada aqui minha admiração pelo trabalho dela também. E por ela ter me apresentado o professor também, né? Foi através dela aí que a gente começou a conversar também e pelas outras obras lá da editora Saraiva e agora da Ridel. E vamos caminhando. O que importa é divulgar o conhecimento, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. O conhecimento e ter amigos. Isso com tudo certeza, é muito importante. Com certeza. É o que leva a vida para frente, com certeza, né, professor? Isso mesmo. Agora, a sua pergunta. Só antes, um abração para o Jefferson, que está aqui com a gente, a Maria Estela, a Annelise, Jobim, gente muito boa, querida amiga. Tem muita gente legal aí. Vamos lá. Rol do precedente ou dos precedentes. Eu, claro, vou pedir a sua contribuição na leitura dos incisos, mas antes disso eu queria só ponderar algumas coisas. A pergunta que nasce é a seguinte: nós precisaríamos de um artigo desse para normar ou criar normas pontuais sobre precedentes e, consequentemente, um rol de precedentes? Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra, nós não veríamos dessa forma, porque o precedente lá é uma situação de fato decidida. É uma relação jurídica já decidida pelo Poder Judiciário e que, por sua situação posta, se aplica à realidade presente. Portanto, é o caso passado aplicável ao presente. Mas no Brasil é diferente, porque a ideia do Brasil não é essa, né? A nossa ideia é, na verdade, sendo bem franco aqui, reduzir o número de processos e criar uma certa segurança ao jurisdicionado, para garantir que nós não teremos uma loteria processual.
É mais ou menos isso. É dizer que o processo não é uma loteria, né? Mas sim algo um pouco mais robusto e firme e que se preocupa a decidir questões do dia a dia. Avançando. Olha o José Roberto Melo Porto aqui, querido amigo, professor, grande processualista. Tem um grande amigo em comum, que é Humberto Dalla Benadino, gente Que fina. bacana. São amigos queridos. Receba o meu abraço, Zé Roberto. Vamos lá. E aí, esse rol que a gente vai ver agora. Nós vamos ver que nesse rol tem um certo grau de força do precedente, né? Nós vamos ver ali que no inciso primeiro são precedentes brutais, fortes, enérgicos. Mas nós vamos ver que à medida que os incisos vão transcorrendo, esses precedentes eles vão diminuindo de força. Então eu vou contar com a sua colaboração, gentil, Claro. mais uma vez, para a gente ler inciso a inciso, e eu vou comentar cada inciso para nós entendermos o porquê desse precedente à brasileira que nós estamos vendo ali. Então vamos lá, vamos começar com o inciso primeiro, que trata do controle abstrato de constitucionalidade, né? Certo, professora. Inciso primeiro do artigo 927, né, pessoal? As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Muito bem. O que é o chamado controle concentrado? É o controle abstrato, diferente do difuso, que é concreto. Por que concreto? Difuso é concreto porque é controle do fato, do caso concreto. Controle concentrado, portanto, concentrado, a estrutura de centralização é o controle abstrato, o controle da lei em tese. Entram aqui, portanto, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são ações do processo que nós chamamos de processo objetivo. Tá? Aqui nós vamos ter a discussão da lei, se ela é ou não constitucional, se ela se adequa ou não à interpretação do Supremo, dada pela Constituição, né? Então esse é o centro da ideia. Então quando nós estivermos falando de controle de constitucionalidade abstrato, nós estamos falando de precedentes fortes, de precedentes enérgicos. Quem ousa descumprir uma decisão do Supremo, guardião da Constituição, em ação direta de inconstitucionalidade? Não se poderia ousar descumprir, porque ela tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. Né? Veja, porque o Supremo aqui não está decidindo como revisor de recursos, mas sim como guardião da Constituição. Esse é o grande ponto. Né? Muito bem. Próximo passo dessa notícia. Vamos ao próximo inciso, querida, por favor. O inciso 2. Os enunciados de súmula vinculante. Muito bem. Os enunciados de súmula vinculante. Aqui estamos falando de mais um precedente enérgico. A súmula vinculante nada mais é do que a extração de uma ocorrência que se torna vinculante para evitar decisões contraditórias. Nós vamos ter aqui, por exemplo, uma súmula vinculante muito conhecida, que é aquela que fala que os honorários advocatícios têm a natureza alimentar. Né? Não me recordo se é a súmula vinculante 47 ou algo do tipo. Mas nós temos uma súmula vinculante do Supremo que vai dizer para nós que os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar. E é nesse cenário que nós temos, por exemplo, uma súmula vinculante que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Portanto, mais um precedente forte. Né? É a súmula 47, professor. Só desculpa te cortar. Acertei, então. Acertou. Acertei. Ufa. A gente vai... O tempo vai passando, a idade vai chegando, às vezes a gente é muita coisa, né, erra professor? os números, mas acertei, por sorte. O conteúdo é isso que importa. É isso que importa, mas já que acertou o número, fica um pouco melhor. Ótimo. Vamos em frente. Me diga a próxima, por favor, querida. Certo. O próximo inciso, então, inciso 3, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ainda vistos como precedentes fortes, os chamados casos de repetição. Muito bem, o IAC, né, incidente de assunção de competência, o IRDR, incidente que busca decidir aqui as questões e demandas repetitivas, né? E depois disso, claro, recurso especial extraordinário repetitivos.
são precedentes fortes porque ainda tem, para alguns doutrinadores, força vinculante e eficácia erga omnes, né? Claro que aqui é uma diferença grande. O IAC, o IRDR, eles trabalham com o direito e não com o fato, certo? Enquanto que um recurso especial e extraordinário, repetitivos, eles vêm de um caso concreto de fato, mas só analisam o direito, né? Então olha que interessante, até agora só precedentes que tratam de direito e que não tratam de fato, né? Então, mais uma vez, precedentes vistos aqui como certa força. Vamos em frente, querida, por favor. Vamos lá, o inciso 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Maravilha, são as chamadas súmulas persuasivas e não vinculantes. Elas não têm eficácia erga omnes e não têm efeito vinculante. Começa aqui, então, para alguns, o que chamamos de precedentes fracos, que têm um grau de vinculação muito menor, mas que são utilizados e aplicados também ao caso concreto. É o exemplo da súmula 308 do STJ que eu dei, é o exemplo da súmula 410 do STJ que eu também falei, e fala da intimação pessoal do devedor para a entrega da coisa, para fruir as astrentes, por exemplo, né? E assim vai. São súmulas persuasivas dos tribunais superiores, que podem ser canceladas, modificadas, ter a interpretação repensada, né? Então, o seu grau de força como precedente é em tese menor. E vamos chegando ao final, o que mais temos como precedentes ainda nos incisos? Acho que temos só mais um. Isso, só mais um, professor. No inciso 5, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Perfeito. E aqui são as decisões de plenário, que são muito mais frágeis do que uma ADI, do que uma ADC e que uma ADPF, por exemplo, uma súmula vinculante, mas que tem força muito parecida ou fraca, né, com a das súmulas persuasivas. Então você tem uma decisão do plenário do Supremo que hoje entende de forma diferente do que entendeu no passado. Tudo isso que nós estamos conversando aqui me levou a provar, de certo modo, no Brasil, a meu juízo, posso estar errado, mas me convenceu de que quando eu escrevi a minha tese de doutorado, há quantos anos atrás, eu defendi em 2014, são 6 anos aí, abril de 14, foi isso mesmo, eu defendi na época a inexistência de coisa julgada no controle abstrato de constitucionalidade, né? Porque o Supremo pode declarar hoje inconstitucional aquilo que ele declarou constitucional no passado. Um exemplo, a CPMF, por exemplo, o Supremo já fez isso, né? Já declarou CPMF constitucional, declarou inconstitucional, já mudou de orientação e assim vai. Isso me fez pensar que o nosso sistema de precedentes ele é interessante, importante e necessário, mas talvez muito mais frágil do que nós possamos imaginar. É mais ou menos por aí. É verdade, né, professor? Muito obrigada, viu? Aproveitar aqui que uma colega falando muito enriquecedor, pena que é tão pouco tempo. Realmente são pílulas, né, professor? Mas que realmente isso é um tempo muito válido aqui te ouvir, viu, professor? Eu Muito obrigado. agradeço novamente pelo seu tempo, pela oportunidade, né, que o professor deu aqui até para a gente poder escutar a sua opinião sobre isso. Aproveitar aqui que o Jefferson mandou uma pergunta, os últimos minutinhos aqui, professor, vou aproveitar para fazer uma pergunta. Podemos dizer que o sistema de precedentes tem caráter político? Excelente, excelente, é mais ou menos por aí. Feliz ou infelizmente no nosso país, o precedente ou os precedentes, a brasileira, ou o sistema brasileiro de precedentes, ele tem uma carga política muito forte, Jefferson. Realmente tem uma carga política muito forte, porque são decisões que vêm dos tribunais superiores. E em alguns casos, principalmente nos casos do Supremo, quando o Supremo julga uma ADI, ele não julga como revisor de recursos, ele julga como tribunal constitucional, como guardião da Constituição. E essa decisão passa a ser realmente uma decisão política. Então, feliz ou infelizmente, a depender da forma que vá se pensar, realmente os precedentes podem ser tidos ou observados como de produção política também. Uma questão política posta para os tribunais decidirem. E aí os tribunais vão, pela política do momento e da realidade, decidir. O melhor exemplo disso é a utilização de algemas, prisão em segunda instância, união homoafetiva, aborto de anencéfalo, e assim vai.
Meu pai aqui, o professor Sobrani, está dando parabéns. Professor, Ah, que legal. aqui, pela pergunta também do Jefferson também. O Jefferson falando, obrigada, meu grande amigo, e professor Sobrani. Que Muito legal. legal, viu, pessoal? Professor, mais uma vez, como sempre, não vou cansar de dizer muito obrigada por sempre pela sua parceria, né, pela sua acessibilidade. É uma honra realmente ter contato com o professor e absorver de todos os seus conhecimentos e nunca vai ser demais. Sempre vai ser bom, viu, professor, te ouvir. Muito Muito obrigada. obrigado. Deixo as palavras finais com o professor e, mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo por aqui. Maravilha. Fique à vontade para repetirmos essa combinação em breve. Vamos trocar ideias, estou à sua disposição. Quero agradecê-la mais uma vez pelo carinho, por ter sido e ainda ser minha editora com os meus livros, todo o cuidado que você, Aline, e todas as queridas amigas do editorial sempre tiveram comigo. Muito do que hoje me permite construir é fruto daquilo que os nossos editores com carinho vêm fazendo, e você se inclui nesse Muito rol. obrigada. Muito obrigado. E aos queridos amigos que nos assistem aqui também, eu quero agradecer a paciência e o carinho das palavras. Viu? Muito obrigado. Vou estar sempre aqui à disposição. E o que eu Muito posso obrigada. deixar aqui sobre o precedente é dizer que ele é com certeza algo incerto, mas muito interessante. Muito obrigada, viu, professor? Fala pro pessoal que eu vou deixar salva a live aqui, compartilhar no YouTube também, para todos poderem ver. Quem não Tá assistiu ótimo, agora, compartilhar. Tá tá bom? Muito ótimo. obrigada, professor. Muito Obrigada, obrigado, querida. pessoal. Um Tchau, grande tchau. abraço Boa a todos. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.